região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 6 de agosto. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 8, em que se celebra o 19º domingo do Tempo Comum do Ano B. Tenho comigo o Sr. Padre Orlando Henriques, em estúdio. Sr. Padre, bom dia. Obrigada por se juntar a mais uma emissão do nosso programa Palavras de Esperança aqui na Boa Nova. Obrigado, é uma alegria estar convosco. Realmente, quando estou aqui convosco, o dia corre-me sempre muito melhor e, portanto, ainda bem que aqui estou. Não duvidava disso. Não duvidava disso. Claro que sim, é sempre uma experiência interessante, quer para os senhores padres, quer também para nós, e a sexta-feira é sempre um dia muito especial em que podemos partilhar então também estas palavras do Senhor e tentar que as pessoas lá em casa percebam um pouco melhor, ou seja, as entrelinhas daquilo que nos é dito em cada liturgia. Sr. Padre, já vamos então olhar para a liturgia. Entramos no mês de agosto, é também mês de festividades aqui pela nossa região, Sr. Padre. Sim, este ano festividades mais contidas e eu acho que felizmente, por um lado, mais centradas no essencial. Portanto, não existem as festas no sentido habitual, que é costume. No entanto, ainda assim, celebram-se algumas festas com a Eucaristia, em muitos casos até a Eucaristia campal, celebrações campais. Portanto, é o mais conveniente, não é? É o mais conveniente, sim, exatamente. Embora dentro de uma igreja, com as regras de segurança que temos seguido, acho que estamos muito bem, mas claro, numa festa se prevêem mais pessoas, e mesmo que não se prevejam mais pessoas, claro, ao ar livre estamos sempre muito mais à vontade, muito mais seguros, pelo menos neste aspecto da pandemia, de Covid-19. Vamos ter no próximo domingo, dia 15 de agosto, a festa de Nossa Senhora do Monte Alto, em Arganil, no Santuário do Monte Alto, um dos grandes santuários da nossa região e da nossa Diocese de Coimbra. Entretanto, a festa vai começar já ao longo desta semana, da próxima semana que agora entra, com celebrações em várias paróquias da Unidade Pastoral de Arganil. O padre Lucas Pio, reitor de Arganil, uma vez mais, à semelhança do ano passado, está a promover um périplo de Nossa Senhora do Monte Alto pelas várias paróquias daquela unidade pastoral. Eu também vou participar num dos dias, portanto, com missas às 19 horas, todos os dias desta semana, cada dia numa paróquia diferente. Eu vou estar na terça-feira em Pombeiro da Beira, e sei que vai haver também, bem, nos outros dias não sei ao certo onde vai ser, mas vamos ter este ano... Com a presença da imagem, não é? Da imagem peregrina. Tal como temos em Fátima a imagem oficial do santuário, mas depois já as imagens peregrinas que vão percorrendo o mundo, não é? Levando assim uma presença de Nossa Senhora, do santuário, das aparições de Fátima pelo mundo. Também agora no Monte Alto temos a imagem peregrina de Nossa Senhora do Monte Alto, uma imagem antiga que o padre Lucas Pio descobriu entre o espólio da igreja de Arganil, uma imagem de roca, ou seja, daquelas imagens que se vestem com roupa, mais pequena do que a imagem da Senhora do Monte Alto, mas também vestida, portanto, de imagem de roca e com cabeleira, e que é uma imagem muito parecida com a de Nossa Senhora do Monte Alto, e então ficou a imagem peregrina. Muito aquela que está na Igreja Matriz de Arganil e é aquela que este ano vai percorrer também as paróquias, preservando assim também a imagem original, mas sem deixar de levar um pouquinho do santuário do Monte Alto aos outros lugares também. Isso é interessante, não é? As próprias populações deverão ter alguma ansiedade e gosto também em receber a imagem peregrina, portanto, e nestes tempos de pandemia ainda, acaba por ser uma solução ótima.
Sim, eu estive o ano passado também em Pombeiro da Beira e estive também em Folcos, nas celebrações feitas nessas paróquias, e portanto foi com muita alegria que as pessoas receberam a imagem de Nossa Senhora e também do Menino Jesus, o célebre Menino Jesus da Ladeira, cada vez mais conhecido, com os seus trajes também próprios e com aquele chapéu assim há século XVIII, XIX, característico dele também. Portanto, foi um acontecimento realmente muito importante para as pessoas, sim. Muito bem. Portanto, as festas de Montalto a 15 de agosto, não é? Sim. Depois há ainda outra festividade importante. Sim. A partir de 15... Estas do Montalto são até 15 de agosto. Tem o culminar no dia 15 de agosto. Mas no dia 15 de agosto também começa de 15 a 23 as tradicionais festas, celebrações litúrgicas, do Divino Senhor da Serra. É um santuário importantíssimo da nossa Diocese de Coimbra. Fica na serra, naquela serra de Semide, entre Semide e Ceira, portanto a última serra antes de chegar a Coimbra. No alto da serra temos aquela imagem de Cristo crucificado em pedra, que é então o Senhor da Serra, o Divino Senhor da Serra. Tem a sua festa todos os anos de 15 a 23 de agosto e é uma festa que é muito interessante porque nunca teve já por si a parte, digamos assim, profana dos bailes, das tasquinhas, nada disso. É uma festa que sempre teve apenas a parte litúrgica. Todos os dias com Eucaristia ao meio-dia. Antes disso vai haver confissões para os peregrinos que venham ao santuário. Ao fim da tarde, a recitação do terço, e portanto havia procissões, que é a única coisa que foi tirada do programa, porque este ano não há procissões. De resto, aquilo que é a festa tradicional do Divino Senhor da Serra permanece praticamente intocada, porque é uma festa que já está preparada por si própria praticamente para estes tempos de pandemia. Muito bem. É uma festa muito centrada no essencial, que é o encontro com Cristo. É muito sentida, Sr. Padre, pela população. As pessoas aguardam por esta festa. Sim, pelo menos em certas regiões da Diocese e até mesmo fora da Diocese. Aqui na nossa região não é muito conhecido, mas, por exemplo, tudo o que seja o Baixo Mondego, a Beira-Mar, mesmo até da zona de Mira e até das bandas de Aveiro, era costume virem sempre muitos peregrinos a pé ao Divino Senhor da Serra, e portanto é uma festa, um santuário dedicado a Cristo, que é uma coisa que não é muito comum. Temos muitos santuários dedicados a Nossa Senhora, por exemplo, mas um santuário dedicado a Cristo não é muito comum. Temos muito poucos, e portanto uma festa que nos pretende levar ao coração de Cristo, a contemplar Cristo crucificado, o quanto Ele nos ama. É realmente qualquer coisa de muito interessante e por isso também eu convido, portanto, a que as pessoas vão visitar o Santuário do Senhor da Serra, na freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo, mas assim já mais próximo de nós. Portanto, nestes dias podem contar com a Eucaristia ao meio-dia, ao fim da tarde também a oração do terço. Portanto, convido-vos a visitar este belo santuário, a ouvir os belos cânticos religiosos e a participar neles também e nestas celebrações, na adoração ao Santíssimo, em todos estes acontecimentos. Muito bem. Sr. Padre, obrigada também por estas indicações aqui tão perto de nós e que podem, de facto, ser acompanhadas pelas pessoas. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, o dia 8 de agosto. Celebramos então o 19º domingo do tempo comum. Estamos a acompanhar o ano B. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, o profeta Elias, no deserto, é fortalecido por uma refeição especial. É isso que nos conta esta primeira leitura. Sim, Elias está cansado, está esgotado, e não só está esgotado fisicamente, mas também está desanimado. Psicologicamente, o profeta está a passar um momento muito difícil. Estes livros dos Reis, o primeiro e o segundo livro dos Reis, contam-nos uma verdadeira epopeia de fé. É extraordinária a vida dos profetas Elias e Eliseu. Elias, o principal, e depois o seu discípulo Eliseu, que continua esta saga, esta verdadeira epopeia, esta verdadeira aventura. Estes homens são gigantes da fé, completamente, e tudo esta é uma história bastante mística. O profeta Elias, para contextualizarmos a leitura,
ele estava a ser fortemente perseguido pela rainha Jezabel, o rei Acabe e sobretudo a rainha Jezabel, que incentivava o culto ao deus Baal, e não só incentivava, mas obrigava mesmo, e perseguia aqueles que se mantinham fiéis ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E Elias foi um grande entrave, um grande empecilho no caminho desta rainha perversa, e por isso ela o perseguiu tanto. Elias tinha estado no Monte Carmelo, onde de facto provou a verdade da fé de Israel frente à mentira dos profetas do Deus Baal, e perseguido pela rainha Jezabel, que procurava matá-lo, ele foge para sul, foge para o deserto do Sinai, e ele diz, a certa altura, no deserto andou o dia inteiro e depois sentou-se debaixo de um junípero e, desejando a morte, exclamou: já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que os meus pais. Ele vai ao deserto do Sinai, que é um deserto central na história do povo de Israel. Ali andou o povo de Israel durante 40 anos, com Moisés. Ali Deus entregou a lei, os 10 mandamentos a Moisés. No fundo, isto é um voltar às origens da fidelidade a Deus e à sua aliança, que era desrespeitada em toda a terra de Israel, porque a rainha Jezabel impunha o culto a Baal, matava todos os profetas fiéis ao Deus de Israel, só sobrou Elias. E ele estava cansado, não é? Estava cansado e estava desanimado, parece que tudo tinha acabado. De repente, todos os profetas fiéis a Deus e o povo fiel a Deus vivia na clandestinidade, e tudo isso leva a um momento de um forte desânimo. E então ele vai ao deserto, até com a ideia de morrer ali, morrer junto dos seus pais, morrer nesse lugar que representa a fidelidade ao Deus de Israel, regressar a essas origens para aí, de facto, terminar os seus dias. Mas Deus diz-lhe que ainda não está na hora de terminar os seus dias. Ele ainda tem uma grande missão a desempenhar, e por isso toda esta passagem do profeta é um ir beber forças, é uma espécie de retiro, penitência pela vida árida do deserto, mas também retiro em um encontro forte com Deus, um acontecimento místico. Ele depois daqui vai na Montanha Santa, no Horeb, tem uma manifestação gloriosa de Deus, e tudo isso lhe dá novas forças para ele voltar à missão. Mas então a refeição diz que o profeta deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus, o Horeb. Portanto, ele caminha até à montanha onde Moisés se encontrou com Deus, fortalecido durante 40 dias e 40 noites, representando os 40 anos que o povo de Deus esteve no deserto. Ele ganha novas forças com este pão que Deus lhe dá, que o anjo coloca assim à sua disposição, um alimento que o fortalece para caminhar 40 dias e 40 noites. O 40 representa também o tempo de uma geração, o tempo de uma vida. No fundo, nesta vida que vivemos sobre a terra, também temos um alimento que, através deste deserto que é a nossa vida, às vezes árido, às vezes com amarguras, às vezes na vida pastoral, e ao vermos que as pessoas não correspondem, ou parece que a fidelidade a Deus desapareceu da terra, parece que está um deserto às vezes, que vos leva também ao desânimo. Sim, também nos leva ao desânimo. Precisamos de recarregar forças com este pão do céu que nos é dado desta maneira. E este pão, claro, é a Eucaristia. Até termos Jesus como no banquete do reino dos céus,
por enquanto, durante a caminhada, temos este banquete de peregrinos que é a Eucaristia, em que Jesus nos diz, quando estamos desanimados: levanta-te que ainda tens muito para andar, ainda tens uma grande missão a desempenhar, tens que falar do meu nome a todas as nações, a todas as pessoas, e portanto também nós nos sentimos assim fortalecidos, e desse momento de depressão e de desânimo recobramos umas novas forças também. Muito bem. É também essa refeição especial, não é, Sr. Sim, Padre? a refeição especial é esta, sem dúvida. Olhamos então agora para a segunda leitura, continuamos a seguir a Epístola de São Paulo aos Efésios, com o apóstolo a exortar-nos a sermos imitadores de Deus, portanto termos Deus como exemplo, como nosso modelo, sempre, não é? De facto, imitar, exemplo, são palavras que estão aqui muito presentes. Imitar Cristo, sermos como Cristo, moldarmos-nos por dentro para cada vez mais sermos parecidos com Cristo, é o nosso objetivo, é o objetivo do ser discípulo de Jesus, é tornarmos-nos cada vez mais parecidos com Ele, como aquela jaculatória que se reza em honra do Sagrado Coração de Jesus, em que se diz, nós dizemos a Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. No fundo é esta a ideia, cada vez mais configurarmos-nos com Cristo, tornarmos-nos cada vez mais parecidos com Ele. São Paulo começa por dizer uma coisa muito interessante: não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Estamos chamados à vida, estamos chamados à eternidade, estamos chamados a viver desde agora e no futuro também uma vida plena agora e sobretudo ao terminar esta nossa vida terrena. Portanto, estamos a caminhar para esse céu, para esse encontro com Deus. Portanto, o Espírito Santo assinalou-nos para isso, recebemos o batismo, recebemos o crisma, estamos assinalados com esse selo de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que é Deus também, e portanto, destinados a essa salvação. Não deitemos isso a perder. Estamos destinados a isso, mas podemos, infelizmente, desviar-nos do bom caminho e deitar isso a perder e não chegar a essa terra prometida. Portanto, o Espírito Santo conta connosco. Ele quer-nos, portanto, não o contristemos, não o desiludamos, não contristeis o Espírito Santo que vos assinalou para o dia da redenção. Por isso, seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade, diz São Paulo. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Assim como Deus vos perdoou, perdoai também. Cá está a imitar Deus. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados, diz São Paulo. Caminhai na caridade a exemplo de Cristo. Cá está, a exemplo de Cristo, como Cristo, fazer como Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Portanto, temos aqui toda a Santíssima Trindade englobada nesta imitação. O Espírito Santo, não contristeis o Espírito Santo, que conta convosco e que vos assinalou para o dia da redenção. O Pai, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, porque somos seus filhos, ser imitadores dele, que é bom até para os ingratos e os maus, como diz Jesus. E, por fim, o Filho, caminhai na caridade a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Mas tem que haver um assumir de vontade de cada um, não é, Sr. Padre? Não acontece num passo de magia, tem que ser mesmo Sim. Cada um que queira assumir esse caminho e mudar aquilo que tem sido a sua vida, de azedume, de maldicência e dessas outras circunstâncias como referiu. A consagração da vontade é o mais importante na nossa caminhada de fé, nesta caminhada, neste encontro místico com Cristo, neste ser imitadores de Deus. Portanto, quando rezamos no Pai Nosso e Jesus ensina-nos a rezar, seja feita a vossa vontade, de facto consagrarmos a nossa vontade, aquilo que eu quero, independentemente daquilo que às vezes me apetece, mas apetece-me isto, mas eu quero aquilo. A consagração da vontade, procurar que de facto a nossa vontade seja cada vez mais
coincidente com a vontade de Deus. A consagração da vontade é o mais difícil e é o nosso grande objetivo neste caminho de imitação de Cristo. Claro que sim. Sr. Padre, vamos então agora olhar para o Evangelho de domingo, Evangelho segundo São João. Continuamos a seguir o discurso do Pão da Vida, que é o próprio Jesus. Vamos sempre aqui no Evangelho ao encontro da primeira leitura, não é? Claro, o tal alimento, não é por acaso que foi escolhida especial, exatamente, que esta primeira leitura foi escolhida do profeta Elias e daquele pão, e levanta-te e come, que tens um longo caminho a percorrer, pois nós temos vindo a acompanhar o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que precisamente nos apresenta Jesus como o pão da vida. Interrompemos aquela leitura que tínhamos vindo a fazer de São Marcos, que é o evangelista deste ano, e agora durante alguns domingos seguimos o capítulo 6 de São João. Começámos com a multiplicação dos pães em Jesus Cristo. Jesus convida aquelas pessoas que assistiram àquele milagre a não verem apenas a parte material do pão para a boca, do pão que alimenta. Há um pão que alimenta a nossa vida física, mas depois há um pão que nos alimenta em ordem à vida eterna, que é então o próprio Jesus. E a fé que temos nele, não é? Sim, o convite à fé era a grande chave do domingo passado, quando Jesus lhes disse: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou, ou seja, acreditar em Jesus. E quando eles lhe falam do maná, e Jesus lhes diz, atenção, que o maná era um dom de Deus, mas era para alimentar só esta vida terrena, mas o verdadeiro pão do céu é aquele que alimenta a verdadeira vida, que é a vida eterna, a vida que não passa. Por isso, o verdadeiro pão do céu é aquele que vem para dar a vida ao mundo, e por fim conclui apresentando-se a si próprio como esse pão. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. Portanto, a nossa fome e sede de infinito, de vida eterna, de Deus, ao fim e ao cabo, é saciada em Jesus. E todo homem tem essa fome e essa sede de eternidade e do próprio Deus, mesmo que não se aperceba e que às vezes procure saciar os seus anseios noutras fontes que não em Jesus. Mas hoje temos a continuação, fazemos esta leitura seguida, porque tivemos a multiplicação dos pães, tivemos a fé em Jesus e agora começamos a falar da Eucaristia. E no próximo domingo era para falarmos disto ainda mais profundamente, só que este ano vamos ter o 15 de agosto, ou seja, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora calha ao domingo, e portanto interrompemos estes episódios, esta leitura seguida do capítulo 6 de São João. Mas não faz mal, as pessoas podem em casa, podem e devem pegar na Bíblia, claro, e é o capítulo 6 de São João, e podem fazer esta leitura seguida e apanhar o episódio que vão perder no próximo domingo, o episódio que vamos todos perder no próximo domingo, porque por uma boa razão, porque celebramos Nossa Senhora e a sua Assunção aos céus, mas podem ir apanhá-lo lendo na Bíblia. E então Jesus começa logo aqui, ele apresentou-se como pão da vida, e então no Evangelho deste domingo começam a murmurar. Eles, como não estavam sintonizados bem naquilo que Jesus queria e que estava a tentar sintonizá-los nessa tal fé nele como sendo o pão que o Pai enviou, eles começam a dizer: então, mas como é que ele diz que é o pão do céu? Como é que ele diz agora que desceu do céu? Então não é ele o filho de José? Então nós não conhecemos tão bem o seu pai e a sua mãe, como é que ele agora vem dizer que desceu do céu? E Jesus, continuando a falar desta fé, diz: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Portanto, este pão que nos leva à ressurreição. Portanto, está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim, não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Portanto, Jesus, sendo aquele que veio de junto de Deus, é o único que viu o Pai, porque vem de junto do Pai, e portanto é só ele que nos revela de forma plena o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
no deserto os vossos pais comeram o maná e morreram. Morreram porque, claro, aquele pão alimentou só a sua vida física. Em acabando a sua vida física, em acabando a nossa vida física, já não precisamos do pão para a boca. É importantíssimo só enquanto cá estamos. Portanto, aquele pão, aquele maná, comeram-no e acabaram por morrer quando chegou o fim dos seus dias. Mas ele, Jesus, este é o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E termina aqui. No próximo domingo seria para continuarmos a parte em que eles ficam ainda mais escandalizados. O quê? Como é que ele pode dizer isto? Como é que ele pode dar-nos a sua carne a comer? Jesus começa aqui já então a falar mesmo da Eucaristia e da Sagrada Comunhão, mas eles não compreendem isso e ficam chocados, ficam verdadeiramente escandalizados. Até que daqui a 15 dias vamos ter o último episódio desta continuidade, deste capítulo, em que, por fim, perante aqueles que ficam chocados com esta revelação de Jesus, há uns que se vão embora e outros que ficam, e portanto este encontro com o pão da vida, que nos dá vida para a eternidade, que ressuscita aqueles que dele se alimentam, pela fé que têm nele, este pão que é no fundo o próprio corpo de Cristo, a sua própria carne, leva-nos a uma decisão, ou segui-lo ou não o seguir, mas pronto, isso fica então para daqui a 15 dias. Portanto, desta vez ficamos aqui e, entretanto, celebraremos Nossa Senhora no próximo domingo. No próximo domingo. Muito bem, Sr. Padre, obrigada por nos ajudar aqui a olhar de outra forma, mais profunda, para esta liturgia de domingo. Sr. Padre, estamos a terminamos sempre com uma sugestão musical. Esta é muito querida. Sim, é um cântico composto pelo professor Ramos Mendes, José Ramos Mendes, que também foi colaborador aqui da nossa rádio, como sabemos, todos nos recordamos dele, e ele compunha muitos cânticos, alguns deles são bastante bons até, e um deles é este, em honra de Nossa Senhora, já antecipando um bocado o 15 de agosto, a festa do 15 de agosto, escutamos: grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Santa Maria. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Já regressamos. Grandes coisas se dizem. Cristo
Muito bonita esta sugestão musical que nos foi aqui deixada pelo Sr. Padre Orlando Henriques, um cântico do professor Ramos Mendes, já falecido também, colaborador, muito amigo aqui da Rádio Boa Nova. Dizia-lhe ao Sr. Padre que este é um cântico que lhe diz muito também e ao próprio território da Beira Serra, não é? Sim, este cântico, que é a antífona de entrada do 15 de agosto, é sempre cantado na festa do Monte Alto, e aqui neste caso esta interpretação é da Academia Martiniana de São Martinho do Bispo. Já não existe este agrupamento, que era dirigido por Francisco Neves, também ele de Arganil, e que foi ele que fez a harmonização a vozes para este cântico, cuja melodia principal é do professor Ramos Mendes. Esta gravação é do CD Arganil 200 anos de música sacra, uma coletânea que foi lançada em 2002 em Arganil, precisamente pela Academia Martiniana, que infelizmente já não existe, porque fazia estas coisas assim muito belas como esta que acabámos de escutar. Muito bem, ainda bem que tem este registro, Sr. Padre, muito obrigada, ficamos por aqui, nós marcamos encontro num próximo programa. Obrigada pela sua presença. Obrigado por tudo, obrigado. Está assim concluída mais esta emissão do programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Voltamos num próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.